Seja a paz e a graça de Cristo Jesus. Que Deus Pai lhe abençoe ricamente. O que a cruz de Cristo representa para você? Jesus deve ser entendido à luz de toda a história contada nas Escrituras. Eis uma chave importante para abrir o nosso entendimento. E, a partir da história, das tradições, da cultura, do povo de Israel, que Jesus será compreendido. Ele é chamado também de o Filho de Davi. Compartilhar o Evangelho é nossa missão. Devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus, instruir os 12 apóstolos enquanto andava, enquanto comia, enquanto parava. Cristo não perdia a oportunidade de ensinar-lhe e fazer isso pessoalmente. Cristo não ensinou o amor, ele ensinou amando. Jesus não ensinou a paciência, ele ensinou sendo muito paciente. Cristo não ensinou a mansidão, ele ensinou sendo manso. É dessa forma que nós, que instruímos alguém, evangelizamos alguém, devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Hoje vamos fazer uma reflexão no texto de Lucas 23, 33 e 34, que diz: quando chegaram ao local chamado Calvário, ali o crucificaram, com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartiram as suas vestes, lançaram sorte. A profecia estava se cumprindo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está ali, exposto a todos. Jesus se deu em sacrifício perfeito, como diz João 1:9. Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado em favor de muitos. Uma nova oportunidade de vida foi dada ao homem. Sangue e que, naquele momento, descia pela cruz, era o sangue do Cordeiro de Deus, que selou de vez a aliança salvadora para todos os de coração arrependido, aceitaram Jesus como seu Salvador. Nesse momento, o ministério de Jesus terreno estava se encerrando. A cruz, o ápice da missão de Jesus Cristo, e ao seu lado 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. A oportunidade de perdão estava ali. Os 2 criminosos tipificam 2 naturezas humanas, a carnal e a espiritual. Também representa 2 escolhas, 2 caminhos que se apresenta ao homem. Hoje vamos meditar que a cruz de Cristo nos ensina a perdoar. Temos 2 situações distintas nesse texto: a dos soldados que crucificaram Jesus e dos 2 criminosos que estavam ao lado de Jesus. Primeiro, imagine um desses soldados que crucificou Jesus, que martelou os pregos, ajudou a levantar a cruz, disputou no jogo possível as suas vestes e deu vinagre em vez de água, riu, blasfemou, divertiu-se. Agora imagine que essa semana, meses, quem sabe anos mais tarde, um desses soldados viesse a converter-se e lembrar de que aquele a quem com todas essas barbáries foram feitas era o Salvador, o Filho de Deus. Jamais se perdoaria essa pessoa. Seria condenado a viver pelo resto dos seus dias a culpa do crime mais vergonhoso e desumano. Mas Jesus antecipa o perdão. Antes mesmo de os soldados reconhecerem e confessá-lo, Jesus oferece o perdão. Isto é pura graça. Jesus antecipa o perdão e o oferece antes mesmo, quando ainda nem sabemos ou nem temos a consciência desse pecado. Se um daqueles soldados viesse a converter-se, ouviria, no momento da sua culpa e confissão, a voz de Jesus dizendo: já o perdoei. Antes que você confessasse seu pecado, já havia perdoado. Que graça maravilhosa!
saber que mesmo os mais perdidos dos seres humanos pode alcançar o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes queremos anular o que Cristo fez na cruz por nós? Quantas vezes trocamos Jesus por um prêmio pessoal, por um desejo carnal? Se não fosse essa graça maravilhosa, todos nós estaríamos perdidos, pois todos os dias também pessoas crucificam Jesus por conta do seu egoísmo. Agora, nesse segundo momento, quantas vezes pedimos perdão a Deus e quantas vezes pedimos a oportunidade de ser perdoados por nossos pecados? Olhe para o texto e observe que dos dois criminosos, um foi perdoado e o outro continuou com o coração endurecido. Jesus tinha um poder para livrá-los, assim como em outro momento que ele havia curado, libertado e até mesmo ressuscitado. Essa situação foi diferente em relação às outras narradas no Evangelho. O pedido criminoso foi único na palavra, assim como sua escolha. O ladrão podia naquele momento ter pedido a Jesus a sua soltura, mas o seu pedido foi o reino de Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. A resposta de Jesus foi imediata: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A nossa atitude deve ser entendimento a mesma do criminoso. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, lá em Mateus 6,33. Uma oportunidade foi dada aos dois criminosos. Um dos ladrões, até mesmo na hora da morte, desejou continuar vivendo a sua vida antiga. Não se arrependeu. Assim, são muitos de nós, pois somos apegados às coisas no mundo e ao nosso próprio erro. Nessa narrativa, observamos que o outro ladrão optou por receber a vida, mesmo em meio à morte. O ladrão aceitou a morte para receber vida eterna com Jesus. Ele ouviu a voz de Cristo e creu que, morrendo para este mundo, viveria eternamente com Jesus. Você tem uma escolha. Você tem uma oportunidade que Deus dá ao homem de viver em Cristo. Que lição podemos tirar? A primeira: não importa o que você é ou o que você fez, entregue a sua vida a Jesus e Ele lhe perdoará todos os seus pecados e de toda injustiça, pois lá na cruz Cristo pagou o alto preço. Segundo, assim como um dos ladrões que estava na cruz ao lado de Jesus, a crucificação não foi o fim, mas sim o começo. Por causa da morte de Jesus, podemos hoje sempre recomeçar. E a cruz que nos traz uma oportunidade de recomeçar. A morte de Jesus na cruz que nos oferece perdão e nova vida. Por essa razão, a cruz é o lugar de recomeço. Nela Jesus concluiu a obra que veio fazer. A dívida que era contra nós foi totalmente paga. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.